De regresso às crónicas aqui nas manhãs de terça-feira da Norte Litoral TV, temos o jornalista Paulo Moreira, que já cá está connosco então em direto de sua casa. Olá, viva Paulo, bem-vindo ao nosso programa, se é que podemos dizer assim, e então para falarmos de um tema importantíssimo na nossa democracia, que é a liberdade. No passado fim de semana festejamos os 47 anos do 25 de Abril, no próximo fim de semana festejamos o 1º de Maio, o Dia do Trabalhador. Eu lembro de ter estado no 1º de Maio do Porto em 1974, uma semana depois do 25 de Abril. Aquilo foi uma festa. Em ano de pandemia, a festa, a polémica continuam a ser o pão nosso de cada dia, todos os anos, aliás, diga-se quando se chega e se fala da liberdade e do 25 de Abril. De que forma é que vês isto? Bom dia e bem-vindo uma vez mais. Olá, bom dia, obrigado. Foi uma circunstância pessoal e, portanto, continuamos com as nossas crónicas. O tema que propuseste, 1º de Maio amordaçado, o tema é muito interessante, pelo seguinte, porque podemos olhar isto em duas perspectivas. A primeira é que realmente andamos amordaçados estes dias, por causa da máscara que usamos diariamente. É engraçado que, por exemplo, o Presidente Aires Pereira, da Póvoa de Varzim, na passada semana, a propósito do lançamento de uma exposição, a abertura do Garrete para uma exposição de Paulo Arrego, falava dessa curiosidade. Estamos a festejar a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo amordaçados pela máscara que não nos deixa sequer estar à vontade e nos cala a boca. Mas é um bocadinho por aí, não é? Esta dicotomia, esta diferença que existe. É porque trata-se, neste caso, de um ditador que não é palpável, que nós não conseguimos senti-lo, que não conseguimos dizer olhos nos olhos, que não gostamos dele, e temos que o suportar porque tem a ver com a nossa saúde. Outra perspectiva é o facto do 1º de Maio falar do Dia do Trabalhador e os trabalhadores estarem, digamos assim, não tomem a mal esta minha expressão, mas estarem também amordaçados. No sentido do seguinte, lembraste bem o 1º de Maio de 1964, portanto faz também 47 anos, não é? Fará no próximo sábado 47 anos. Uhum. O tempo passa e assusta. Eu não estava cá, estava em África ainda, mas eu lembro-me pelas imagens que vi que o 1º de Maio foi uma coisa extraordinária. Em Lisboa, milhares e milhares e milhares de pessoas naquela manifestação, de todos os quadrantes, aliás, lado a lado, duas figuras fantásticas, o Álvaro Cunhal e Mário Soares, lado a lado naquele dia, não é? Com a bandeira de Portugal, com um objetivo comum de luta a favor dos trabalhadores, tão massacrados durante os 45 anos do fascismo em Portugal. Se foram só 45, nós já ultrapassamos esta data, portanto, já vamos em 47 anos de liberdade, ainda bem. E no segundo ano também houve um 1º de Maio com muita gente, mas a partir daí as coisas começaram-se a dividir. Entraram nas questões mais políticas, no sentido sindicalista também. Dividimos-nos no país em duas grandes centrais sindicais. A Intersindical mais afeta ao Partido Comunista, os partidos mais à esquerda, e a UGT, que surge também, sendo uma central sindical de esquerda, digamos, esquerda-centro, andou ali por partidos como o Partido Socialista, como a PSD. Houve ali uma cisão, digamos assim, em termos políticos da União dos Trabalhadores. E a partir daí as coisas começaram a ser diferentes em termos da luta política, a luta política pelos trabalhadores. Esta situação projetou-se no tempo, com várias lutas de trabalhadores, quer de uma central sindical, quer de outra, com grande empenho, mas se verificares 40 anos depois, o que é que nós temos? Quase 50 anos depois, o que é que nós temos? Temos, quando há uma situação, uma manifestação em termos de apoio ao trabalhador, a intervenção dos sindicatos, nesta altura, perdoem-me os sindicalistas, tem peso no que diz respeito aos trabalhadores do Estado.
na função pública, nas autarquias, não é? Aí conseguem mobilizar, conseguem ter força, conseguem apoiar os trabalhadores com alguma consistência. Na parte privada, na indústria privada, nas empresas privadas, a força dos sindicatos é quase nula. Não é? Eu não sei qual é a tua experiência, a minha, por onde passei, inclusivamente no sindicato que nos representa, durante muitos anos foi muito fraquinho. Não é? É um sindicato independente, não está em nenhuma destas centrais sindicais, mas foi muito fraco porque não tem capacidade de intervenção. Hoje as empresas, a organização das empresas, não tem grandes preocupações em relação aos sindicalistas ou até aos trabalhadores que representam os sindicatos dentro da própria empresa. Portanto, tem a coisa mais ou menos controlada, não há negociações de aumentos salariais com os sindicatos, por muito que os sindicatos queiram, porque eles não têm capacidade de mobilização. Se nós conseguíssemos percorrer as empresas e em cada uma delas, eu penso que já terão feito, eu não encontrei aqui nenhum estudo, mas penso que isto terá sido feito também, e verificar qual é a percentagem de trabalhadores sindicalizados em empresas privadas, em empresas do setor privado, qual é a percentagem de trabalhadores sindicalizados, vais ver que é uma coisa mínima. Uma coisa ínfima mesmo. Não é? Muito pequena. Aliás, e nem sequer é por imposição do patronato, chamamos assim, agora para usar um termo mais sindicalista, do patronato. É porque os próprios trabalhadores não sentem necessidade ou não sentem que vale a pena serem sindicalizados. Estamos nesse ponto. E nessa perspectiva, há aqui também uma certa mordaça, não é? Há aqui uma automordaça, digamos assim. Assim que nós usamos a nossa máscara individualmente, sentimos a necessidade de usar essa máscara, penso que nessa perspectiva também há aqui uma automordaça, que não é fácil de tirar, não é? E apesar dos sindicatos, enfim, todos os anos tentarem lutar por terem mais trabalhadores sindicalizados, tentarem dar força às suas intervenções nas empresas, o que é que conseguem? Quando há uma falência e os trabalhadores estão verdadeiramente desesperados porque vão para a falência e nem sabem como lidar vão para o desemprego, perdão, nem sabem como lidar do desemprego, aí a intervenção do sindicato consegue estar próxima dos trabalhadores, mas passada essa fase, mesmo aqueles que pediram auxílio ao sindicato, se calhar numa nova empresa não se vão sindicalizar, são poucos os que se sindicalizam. Nessa perspectiva, o nosso 1º de maio também está um pouco amordaçado. Uhum. Eu só queria... Diz. Não, ia só refletir nestes 47 anos, quase 50, e já a partir de março do próximo ano começam a ser comemorados os 50 anos de 25 de Abril, ficamos a saber isso, mas o balanço acaba por ser, acima de tudo, e apesar de tudo, positivo, não é? Sim, com certeza. Isto não nos indica, isto que eu estou a dizer, que não tenhamos liberdade. Temos tanta liberdade que até temos a liberdade de não ser sindicalizados, percebes? Exatamente. E de não dar importância ao papel dos sindicatos nas empresas onde nós trabalhamos, não é? E temos a liberdade, inclusive, de quando os sindicatos procuram, dentro das empresas, entre os sindicalizados, alguém que os represente, digamos assim, no interior da empresa. Como tu sabes, os dirigentes sindicais não podem, tem que ter alguém lá dentro da empresa a representar. Mas, exatamente, permite fazerem as reuniões e assim, mas ter alguém lá dentro a representá-los. Mesmo entre os sindicalizados, às vezes é muito difícil conseguir alguém que assuma esse papel, porque as pessoas não querem, quando não se sentem pressionadas, não é? Também não querem aquele acrescento de trabalho. Claro. E, portanto, a liberdade é fantástica. O que seria de nós sem a liberdade? Não estaremos aqui os dois a conversar, por certo, não é? É fantástica, ela existe, é palpável e nós vamos defendê-la sempre com muito empenho, mas a liberdade dá para isto tudo. Repara que os jovens do nosso mercado de trabalho hoje terão, que é os mais jovens, entre os 20 e 30 anos, não é? 30 anos. Portanto, mesmo um trabalhador com 47 anos, hoje estava a nascer no 25 de Abril.
portanto 47 anos, já vai quase em meio século, e estava a nascer. Portanto, eles não têm a vivência anterior, e nós também pouco temos, não é? Sim, mas temos umas luzes, ou pelo menos sabemos e quisemos saber o que é que se passava antes, não é? Exatamente. Essa vivência anterior que os nossos pais sofreram, essa pressão, esse chicote sobre os trabalhadores, essa pressão que, com exceções muito boas, apesar de quem fez essas exceções ser considerado capitalista. Estou-me a lembrar do caso do senhor que construiu aquele império da CUF, que tinha, já nessa altura, durante o Estado Novo, tinha um apoio extraordinário aos trabalhadores, em termos de saúde, de cuidados para as crianças, filhos dos trabalhadores, enfim, pagava salários modestos, mas tinha essas condições. Portanto, há casos extraordinários, mesmo dentro do Estado Novo. Mas a situação era muito complicada. Depois, em termos de liberdade, enfim, e o país estava muito atrasado. Tivemos a ver agora as imagens do dia do 25 de Abril, nas comemorações que surgem sempre estes filmes, estas imagens antigas, e vemos que o país era paupérrimo, não tinha nada, não tinha avançado. E nestes 47 anos nós avançamos muito, estamos ao nível de muitos. Grandes avanços. É verdade. É? É verdade. Isso é muito bom. Eu gostava só de estamos quase no nosso final, eu gostava só de lembrar que, em termos históricos, fazemos sempre assim, um pouco quando é possível, uma resenhazinha muito pequena. O 1º de Maio, que deu origem às comemorações do 1º de Maio, aconteceu nos Estados Unidos em 1886, na cidade de Chicago. Aí sim, nessa altura os trabalhadores eram verdadeiros escravos do trabalho, ganhavam muito pouco, não tinham horários de trabalho tinham para começar, não tinham para terminar, eram escravos, não tinham condições nenhumas de trabalho, e essa primeira manifestação foi um grito do Ipiranga dos trabalhadores nos Estados Unidos, numa altura em que os Estados Unidos estavam numa fase de recuperação, depois da guerra da sucessão, enfim, e estavam a tornar-se, já nessa altura, numa das maiores potências económicas do mundo. Verdade. Contudo, por exemplo, também foi aí que surgiram destas lutas, surgiram várias situações. Uma delas é que, por exemplo, o trabalho em série, não é? que é implementado com grande força por Henry Ford na construção do primeiro automóvel norte-americano popular, digamos assim, o Ford T, foi aí que surgiu a ideia do trabalho em série. Portanto, com a reclamação dos trabalhadores, perguntava-se, os empresários perguntavam como é que podemos pô-los a trabalhar mais sem os escravizar de tal forma que podemos, no dia seguinte, não ter aquele trabalhador para trabalhar porque ele está esgotado. Então foi aí que surgiu, por exemplo, a ideia desse trabalho em série. Não é? E dos vários trabalhadores que estão por departamentos e em série, e foi realmente o Ford T do famoso Henry Ford. Olha, a primeira vez que o carro entrava por uma porta da fábrica, quando as peças saía na outra já pronto, é verdade. Para o mercado, não é? Portanto, é daí que nasce, passaram-se muitos anos, e agora a visão que temos do 1º de Maio é outra, com certeza. É verdade. Queria só dizer que andei aqui à procura de informação, e este ano, pelo menos nestes dias que antecedem, já se percebe que a CGTP quer fazer novamente a manifestação em Lisboa, né? O ano passado colocaram 800 pessoas, lembram-se, assim, a 3 metros de distância, cada uma com a sua bandeira. Este ano querem dobrar para 1.600 pessoas. Já o GT diz que não vai entrar nestas coisas e prefere usar o esquema virtual para comemorar o 1º de Maio. Portanto, até aqui vêm duas visões diferentes. Completamente diferentes. Verdade. Olha, Paulo, vamos marcar encontros para a próxima semana com outro assunto que vamos trazer para a crónica semanal que aqui apresentas também na Norte Litoral TV. Um grande abraço e, acima de tudo, uma boa semana em liberdade. Obrigado igualmente.